Um abaixo-assinado virtual está criticando uma medida do governo federal que pretende aumentar o imposto sobre livros. Acompanhe. A reforma tributária proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, tem causado polêmica nas redes sociais e inspirou a criação do abaixo-assinado virtual. #Defenda o Livro, que já tem mais de 917 mil assinaturas. Leitores, escritores e profissionais do mercado editorial criticam o texto de Guedes e pedem a continuidade da imunidade tributária no setor, garantida pela Constituição desde 2004. O texto do Ministério da Economia não isenta os livros de pagarem o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, novo tributo que planeja unificar PIS e CONFINS. Em publicações nas redes sociais, os críticos à reforma enfatizam o fato de que o setor editorial brasileiro vem enfrentando há anos uma crise financeira, intensificada agora pela pandemia do novo coronavírus, e de que a proposta pode encarecer o preço dos livros, tornando-os produtos elitizados. A #Defenda o Livro tem ficado entre os assuntos mais comentados no Twitter nas últimas semanas. Sem a isenção que hoje protege o mercado do livro, os títulos vão ficar mais caros, dificultando ainda mais o acesso à literatura e à cultura. Usando a #Defenda o Livro nas redes sociais, as pessoas estarão ajudando a combater essa medida. É incrível a gente ter um país como o Brasil, onde deve se incentivar a leitura, onde deve se apoiar a formação e a educação, e o governo, quando precisa aumentar impostos, quando precisa taxar a população, ele vai em medidas que afetam o cidadão, a saúde, a educação. O governo poderia, por exemplo, taxar grandes fortunas. Quem tem avião, quem tem barco, quem tem mansões, quem tem fazendas, quem tem uma renda muito grande e poderia contribuir um pouco mais. Quem ganha muito, os bancos, as financeiras, todos que cobram da população juros altíssimos e que estão lucrando nessa pandemia. Muitos estão ganhando nessa pandemia, enquanto o pobre, a pessoa que precisa trabalhar, passa por dificuldades. E aí o governo quer taxar o livro. O brasileiro já lê pouco, em partes devido ao preço de um livro. R$40, R$50, para quem ganha o salário mínimo, faz falta. Então, precisa rever essa medida. Como a gente sabe que é difícil o governo voltar atrás muitas vezes, esse abaixo-assinado está buscando sensibilizar, não o governo em si, mas camadas da sociedade, deputados, que façam o governo desistir dessa ideia, porque é uma coisa absurda, né? Desde 2004, nós temos um imposto zerado sobre livros para que a pessoa possa comprar, ela ter uma obra em casa, poder ler, melhorar um pouco a sua condição, a sua relação com a vida e com a sociedade como um todo, e o governo agora quer fazer medidas como essa. Tem que cortar aonde tem mais dinheiro. Infelizmente, os olhos se voltam sempre para aqueles mais pobres e frágeis na nossa sociedade. Após o início da pandemia e do isolamento social, os crimes violentos caíram em 71% das cidades de São Paulo, que tem mais de 50 mil habitantes. Acompanhe. Os crimes violentos caíram em 99 dos 139 municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes, o que representa 71,2%, segundo os dados analisados pelo Índice de Exposição à Criminalidade Violenta. O índice, elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base nos registros de roubos, estupros e homicídios em cidades com mais de 50 mil habitantes, teve redução de 11% no primeiro semestre deste ano, ante o mesmo período de 2019. As medidas restritivas e o isolamento social adotados em razão da pandemia do novo coronavírus deixaram as ruas das cidades vazias em boa parte do primeiro semestre deste ano, principalmente entre março e maio, quando o temor da infecção era mais latente. A circulação de pessoas sofreu uma brusca mudança. Com menos gente exposta, assaltos a pedestres, residências e comércios caíram, puxando a redução do índice. Queda ainda mais expressiva se deu nas ocorrências de estupro. O melhor indicador foi o de Matão, cidade com 83 mil habitantes, a 307 quilômetros da capital paulista. O local que se destacou negativamente foi Birigui, cidade com 105 mil habitantes, a 500 quilômetros de São Paulo. Os 13 homicídios registrados no primeiro semestre são mais do que o dobro dos crimes que aconteceram em todo o ano passado. Essa é uma boa notícia, apesar de ser vinculada a uma notícia ruim, que é o isolamento social. As pessoas não estão saindo de casa, não estão indo aos restaurantes, aos
eventos, cinema, não estão saindo, indo aos shoppings, estão ficando em casa. Então, a tendência é essa diminuição da criminalidade, mas evita também uma série de problemas que nós temos na nossa sociedade. Então, é um equilíbrio. Quanto menos pessoas você tem na rua, os índices acabam caindo. Mas são situações aí distintas, né? Porque as pessoas não saem porque estão com medo e enfrentando uma pandemia aí de alcance mundial. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Quem traz as informações é Gisele Massoca. Acompanhe. Olá! Preparem os casacos porque teremos uma queda brusca na temperatura em toda a nossa região. De acordo com as informações do Clima Tempo, a sexta-feira será marcada com céu nublado e garoas desde a madrugada e que podem se estender ao longo do dia e também durante a noite. A temperatura mínima será de 10 graus, com a máxima em torno de 16. Já em Marília, a sexta-feira promete ser chuvosa, com as temperaturas ainda mais baixas. A mínima também de 10, com a máxima de 15 graus. Presidente Prudente seguirá com céu nublado e garoas a qualquer momento. Máxima de 17, com a mínima de 10 graus. E por hoje é só. Amanhã eu volto com as informações do tempo para o final de semana. Até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, pelo canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã.